Agora vai, gente. Então, o formato vai ser esse aqui mesmo, sentado na mesa. A gente põe mais mesa se precisar. Se precisar, eu vou para o quarto para explicar alguma coisa. Mas já começa sobre o conceito do que é fé. Não vou evitar ficar lendo, mas tentar explicar um pouquinho mais sobre o que é isso. Então, por que a gente começa pela fé? Porque ela é a base de toda... A fé, ela sintetiza os valores e princípios daquele determinado grupo, né? Cristão ou não cristão. A fé é o que expressa assim, o conjunto de valores que aquilo ali representa. Mas mais do que isso, na vida cristã, a fé é que aquilo que nós cremos é o que nos diferencia de outros tipos de grupos religiosos ou filosóficos. A fé, então, ela está relacionada pelo crer, ou seja, religiões monoteístas, né, que creem na existência de um só Deus. No nosso caso, a gente transforma essa relação de adoração numa relação pessoal com Deus. Então, de forma específica, no cristianismo, a fé não é tratada como uma força ou um poder interno. Ela não nasce por vontade de ser humano. Ela é um presente, um dom da parte de Deus para aqueles que querem se relacionar com Ele. Vou pausar aqui para explicar esse ponto. A gente tem a ilusão de que nós que buscamos a Deus. Mas, na verdade, a gente não percebe que toda resposta do ser humano a Deus ela é resposta a um estímulo. Ela é resposta a uma busca de Deus pelo ser humano. Em que Cristo veio ao mundo em carne, morreu por nós na cruz, aquilo não foi a única interação dele. Ele está o tempo todo em busca de restaurar o relacionamento com o ser humano que se perdeu no Éden. Então a fé, ela não é só um pensamento, ela não é só uma convicção, uma coisa que eu espero que dê certo. Ela não é um poder, não, pela fé vai dar certo. Não. A fé, ela é o fruto do meu relacionamento com Deus. Ou seja, tem pessoas que a gente fala assim, eu confio que essa pessoa vai pagar em dia, eu confio que essa pessoa vai chegar no horário, porque eu tenho experiência do relacionamento com essa pessoa suficientes para poder afirmar aquilo. Então, por extensão, tem gente que eu confio que vai chegar tarde, tem gente que eu confio que vai dar calote, tem gente que eu falo assim, olha, eu vou emprestar esse dinheiro para esse cara aqui, mas eu sei que eu estou dando dinheiro para essa pessoa, porque ele não vai pagar nunca. Tinha uma amiga nossa que a certeza é que ela ia chegar de 1 a 1 hora e meia atrasada em qualquer coisa, não importa o horário. A vez que ela chegou no horário foi a vez que o marido dela falou que o negócio era 1 hora mais cedo. Todo mundo olhou para ela assim, ué, ficou que assim, ué, tá aí, né? Ele falou, não, que eu tive que avisar ela que era 1 hora mais cedo e ela correu para chegar meia hora atrasado, né, no invés de 1 hora e meia. Então, assim, a gente entra então, tendo que a fé é algo que é de Deus, o primeiro versículo nós vamos decorar, é uma oportunidade de decorar, mas ele tem uma história transformadora que eu vou contar daqui a pouquinho, assim que a gente lê ele. Aqui fala assim, ó, pois vocês são salvos pela graça, desculpa, Efésios 2, 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Né? Ou na versão que eu conheço, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Então, prática e andar significa que a fé ela não é um fenômeno que acontece de uma vez e você acredita em Jesus. Ela é algo que você tem que andar, ela tem que estar presente em todos os seus momentos do seu dia a dia. Então, esse texto de Efésios 2,8 fala que nós somos salvos por meio da fé. Ela não vem de nós. Ela é algo, existe uma sede por Deus que é colocada no coração de todo ser humano, que a gente só entende quando encontra Deus. Existe um vazio. Adão, quando Deus criou o homem e a mulher, ele encontrava com Deus todos os dias na viração do dia, e esse relacionamento foi rompido pelo pecado. Então ficou um vazio do tamanho de Deus no coração de todo ser humano, de toda a descendência de Adão. Então a fé, esse ponto dentro de nós, esse vazio, esse anseio por encontrar Deus, ele vem dele, não vem de obras para que ninguém se glorie, ou seja, a gente tem uma dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade de lidar com o fato de que Deus é capaz de redimir qualquer pessoa, de transformar qualquer pessoa. Ah, mas ele matou, mas ele roubou, né? A gente teve lá em casa no nosso grupo, eu falei sobre o ladrão da cruz.
Ele, para mim, é a maior evidência do evangelho. É o cara todo zoado, não teve pregador, não teve culto, não batizou, não fez escola dominical, fez nada. Ele só falou, Jesus, lembra de mim. Deus falou, beleza. Ou seja, aquele momento ele só teve fé naquele momento, aquela fé o salvou naquele instante ali. E até citei um exemplo lá em casa, e eu lembrei de um outro exemplo, que é o exemplo triste desse primeiro exemplo. A gente ia em hospitais, às vezes eu acompanhava meu pastor, no leito de morte ali, isso só, olha, você quer receber Jesus no seu coração, você quer que ele entre na sua vida, e a pessoa só balançar a cabeça, correr uma lágrima, a pessoa está no leito de enfermidade, parece que no CTI. E já vi pessoas que falam assim, você quer Jesus? Só pisca, se você quiser Jesus, o cara vira pro lado. O cara virou de lado, mas eu disse, olha, o cara está no leito de morte, última oportunidade, ele não quis. Sei que essa fé não vem de nós, é dom de Deus, mas exige de nós o quê? Uma retribuição, uma resposta a esse chamado de Deus. E aqui tem um outro texto que fala assim, Colossenses 2, 6 a 7, fala assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, ou seja, enraizados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Então aqui fala que, então, concluindo o que Colossenses diz, que a fé, além de estar presente no início da caminhada cristã, também está presente ao longo de todo o caminho. Então Hebreus 12, 2 está na próxima página, nós vamos ler nas rodapés ali. Ela é a raiz e fundamento da relação com Jesus e nós somos plantados nele, ou seja, tudo que fazemos a partir do momento que encontramos Jesus é pela fé. Ou seja, é essa demonstração de confiança. Então nós vamos esmiuçar um pouquinho sobre a fé, mas falando um pouco antes a primeira vez que a palavra fé apareceu na Bíblia. Não foi com Abraão, não foi com Adão, não foi com Noé. Depois disso tudo que se viveu ali na história, Deus chamou um homem chamado Abraão. E é interessante falarmos sobre Abraão, que ele viveu no período do Antigo Testamento, que não existia o conceito de fé, existia a percepção de Deus na natureza, não existia uma religião estabelecida. Mas aquelas pessoas que eram a descendência de Adão, que seguiu a Deus, seguia a Deus. Mas Abraão, ele veio da criação idólatra, de pais que viviam na Babilônia, que construíam ídolos, numa terra totalmente que ignorava a Deus. Mas ele inaugura na Bíblia a relação de fé. E é importante a gente entender essa inauguração da relação de fé, porque ela fala sobre se deu certo para Abraão, dá certo para mim. Tudo que está na Bíblia aqui, gente, são princípios que podem ser reproduzidos. Tem gente que eu já ouvi falar que para o cristão basta o Novo Testamento, que tudo que está para trás do Novo Testamento é lei. Isso é o maior absurdo que tem. Porque a igreja cristã, até o ano, praticamente o ano 200 depois de Cristo, não conheceu o que a gente chama de Novo Testamento. Ele não é uma coisa assim, ó, escrever um livro aqui, eu vou matar a pau, o Evangelho de Mateus. Não, gente, eles registraram, até engraçado, o Novo Testamento surgiu com uma correção e não com uma instrução. Porque a história de Jesus ela é passada de forma oral. Aí o cara começou a inventar, né? Que Jesus fez isso, fez aquilo, opa, peraí. Não. Jesus fez, na verdade, foi isso aqui. Aí começou a se listar os evangelhos como um livro escrito. E da mesma forma aqui, Abraão, não existia uma teologia para ele seguir, mas ele foi um homem que, mesmo na natureza, percebeu Deus e inaugurou a formação de um povo dedicado a ele, que é o povo judeu, e do judeu veio o que a gente hoje existe como o cristianismo. Uma coisa interessante aqui, até para quem está sem apostila aqui, é que ele é um homem normal, um homem como eu e você. Hoje, para mim, não sei para vocês, foi um dia complicado no trabalho. Muita interferência, muita distração, aquele negócio que você se comprometeu a fazer X coisas e não conseguiu fazer tudo o que queria porque teve outras coisas. Mas a gente acha que a vida de Abraão é mais ou menos como a vida de trabalho nossa. Hoje eu creio em Deus, amanhã eu duvido, hoje eu creio, é uma complicação, hoje eu creio, amanhã eu me sinto sozinho. E a gente acha que a vida de Abraão foi assim, até que um dia na vida dele ele foi iluminado e virou um homem com a fé lá em cima. Não é assim que funciona. Lembra que eu falei aqui atrás que a fé ela acompanha a vida de uma pessoa inteira? O que Deus espera de nós, ou seja, mesmo nos pontos em que Abraão
falhou é que essa fé, ela permanece. Mesmo no momento difícil, a fé que Deus planta em nós, ela permanece porque é Deus quem atua em nós. Essa fé não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou persistente, porque eu sou legal. Essa fé é a resposta ao chamado de Deus, de me relacionar com Ele. Então, essa atuação de Deus em nós, em vez de eu ver meus altos e baixos assim, a Bíblia nos convida a ver nossos altos e baixos assim, ó. Eu posso estar um dia mal, mas eu vou superar. Cai um pouquinho, supera. Então, nós vivemos de superação em superação. Nós não podemos viver de voltar para a estaca zero, porque fica em nós um resíduo, fica em nós algo que Deus colocou que nos leva a confiar nele. Eu me lembro, eu vivi várias situações na vida em que eu não tinha esperança, algo que deu errado, algo que bloqueou, algo que não ia funcionar. Mas eu falei, gente, Deus que me trouxe até esse ponto, Ele vai ser fiel de novo. O Deus que me curou naquela situação, curou mesmo da minha família naquela situação, Ele vai curar de novo. Ele pode, porque eu já vi Ele fazer. Então, o que eu mais tenho para carregar na minha vida, eu tenho 42 anos, nasci num lar cristão. Meu pai era de uma determinada igreja, minha mãe de outra igreja, as igrejas não se bicavam, fomos para a terceira igreja, não gostaram. Minha avó morreu, foi velada dentro da igreja, o pessoal não quis voltar naquela igreja mais. Ficamos aí dos meus 10 aos 12 anos pingando aqui e ali, até que eles ficaram mais uns 2 anos sem a igreja. Eu voltei para Quadrangular, que é onde eu fui criado. E aí, meus 14 anos aí, a gente conheceu uma igrejinha nova abrindo no meu bairro lá, uma igreja batista. Fomos para lá, fiquei 22 anos lá até vir para o Canadá. E daí a gente foi acumulando experiência, acumulando vivências com Deus. Então, meus 42 anos, eu não considero quantas vezes eu já li a Bíblia, eu não considero quantas vezes eu já estudei, eu considero quantas experiências eu me permiti viver com Deus. E quantas vezes Ele foi fiel em cada uma delas. Então, hoje eu tenho uma tranquilidade que ela não vem da minha sabedoria. Minha tranquilidade vem dos vários exemplos da fidelidade de Deus. E por incrível que pareça, muito antes de você resolver se afiliar a uma determinada igreja, você pode olhar para momentos na sua vida em que Deus estava com você. Você olha em retrospecto e fala, olha, no momento, você fala assim, olha, no momento eu não tinha maturidade para entender, mas Deus passou comigo aquela situação, quando eu perdi um familiar, quando eu fui mandado embora do emprego, quando algo aconteceu, Deus estava comigo ali e eu não percebia. Ou seja, essa fé que hoje a gente adere, a gente se manifesta, Deus está o tempo todo na nossa vida tentando nos trazer para perto dele, a gente não percebe isso, gente, mas eu vivi isso aqui com meus 14 anos de idade, e uma pessoa, aquela menina que era esquisitona, o crente, né? Era esquisitona da sala, ela foi lá e conversou comigo, eu senti assim, uma paz tão grande, que eu não conseguia explicar, e sei lá com seus 13, 14 anos, aí você começa a trazer o retrospecto, você percebe, então ela foi usada por Deus para falar comigo, hoje eu tenho compreensão de coisas que eu vivi. Então, Deus nos deixa regredir na fé. Aí aqui, passa para a página... Bom, eu apaguei, eu troquei de página o texto aqui. Não tem problema não. Está aqui embaixo, aqui, ó. Embaixo aqui nós vamos ler Romanos 4, versículos 1 a 8. Eu dei uma modificada nesse material que eu peguei, eu gosto de colocar todos os textos, que aqui fala assim, ó. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Esse texto aqui, que está em aspas, é porque está lá em Gênesis 15, 6. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita de justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Se não me engano, esqueci Salmo 32 ou 34. Então você vê no Antigo Testamento que muitas rotulam como lei, coisa para judeu, coisas que são os fundamentos para que Paulo escreva aos Romanos citando essas verdades. E a coisa interessante que a gente vai citar no panorama do Novo Testamento é que essa carta, embora seja carta aos Romanos,
ela é uma carta interessante. Quem quiser entender o Antigo Testamento, você que já leu o Novo Testamento, releia Romanos, releia Hebreus, fica aquele afiado, você vai ver esses elementos brilhar para você quando você lê o Antigo Testamento. Porque Paulo, na verdade, escreve para os judeus que moravam em Roma, dando fundamento para dizer o seguinte: tudo aquilo que você leu no chamado Antigo Testamento, vou colocar uma lente para você entender que tudo aquilo que você não discerniu era Jesus ali. Então Jesus ele se demonstra no Antigo Testamento em várias evidências que só ficam claras quando chegou o período da graça, que ele se manifestou em carne. Eu só creio em Jesus por um motivo muito simples, porque todas as escrituras que falaram a respeito dele no Antigo Testamento se cumpriram somente nele. Teve várias escrituras que se cumpriram na vida de Davi, de Samuel, de Moisés. Você podia achar que aquele cara podia ser um tipo de Messias, mas é tanto detalhe que só Jesus poderia fazer essa combinação, que são bilhões de possibilidades para todas as combinações de promessas. Até o ser furado no lado com a lança, todos os detalhes da vida e da morte de Jesus foram previstos no Antigo Testamento. Então ele está falando aqui que essa justiça foi acrescentada por meio da fé, da forma que ele não podia se gloriar. E aí aqui Romanos 4, 19 a 21 fala assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, aqui de Abraão, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Gente, que promessa é essa que Deus fez para Abraão com 100 anos de idade? Um filho. Gente, eu ia rir demais, rapaz. Eu com meus 40 anos, eu evito tomar essa água de Alberta aí, porque sabe, esse povo, né? Eu falo, toma essa água de Alberta aí, tá arrumando filho aí. Brincadeiras à parte, tem gente que fez tratamento, outros províncios, veio para Alberta aqui, deve ter alguma coisa na água. Mas eu, né, que já tô, né, cirurgizado, acabei minha carreira de pai aí. Falei, não, impossível ter filho hoje, a gente já dá clinicamente estéril. Agora imagina um homem de 100 anos, com a senhorinha lá também, né, já na bombinha de aerolim já, não, você vai ter um filho. Gente, é uma loucura. Mas Abraão, ele teve plena convicção que aquilo iria acontecer. Não porque ele tinha condições físicas, não porque circunstâncias iam acontecer, mas pelo fato único e exclusivo que Deus prometeu. É difícil acreditar nessas coisas. Eu lembro que a minha cunhada me lembrou depois. Ela falou assim: Alan, você lembra que a pastora Cândida colocou a mão na sua cabeça, muitos anos atrás, falou que você ia ser um pastor, ia para as nações? Eu fiquei sozinho, assim, quietinho, assim, eu tinha medo da Candinha. Eu fiquei quietinho orando lá e eu rindo por Deus. Se eu rir, ela vai me dar um toque. Ela é uma mulher muito. Eu falo medo dela, que assim, tem pessoas na nossa vida que transparecem uma presença de Deus tão forte, e ela e o pastor Antônio tinham muito essa coisa, né? Eu lembrava, foi a Fran, não lembrava não é a Fran daqui não, foi a minha cunhada. Eu lembrava, lá ela falou. Quando eu falei que vim para o Canadá, a Fran me lembrou disso, mas tinha uns quase 20 anos antes de eu vir para o Canadá. Eu formei no seminário. O pastor Sérgio falou: Alan, me dá $50 americanos, que eu vou pedir para eles, como o seminário nosso era americano, eu vou pedir o diploma americano para você também. O americano eles vão dar, o brasileiro eles vão dar para nós, que a gente emite aqui. Eu falei: pô, Sérgio, sem chance, isso era 2008, sem chance de eu querer. 2009 quando eu formei. E na minha formatura ele me deu de presente esse diploma. Eu trouxe para o Canadá, me cadastrei como pastor numa associação de pastores aqui, usando o meu histórico, meu certificado. Eu não tive a fé de Abraão. Deus fez pela graça e pela misericórdia dele, que a minha fé foi limitada. Mas, mesmo minha fé sendo limitada, quando Deus liberou aquela palavra sobre a minha vida, eu recebendo ou não recebendo naquele momento, falou: quem vai cumprir sou eu, porque não depende da sua aceitação. Contanto que eu continuasse andando com ele, né? Ele não poderia fazer nada disso se eu largasse ele. Assim, enquanto você continuar andando comigo, vai acontecer as coisas no tempo que eu determinar. Você pode rir, igual a Sara riu. Você vai ter filho. Sara riu e teve o filho, exatamente um ano depois que o anjo falou. Então Abraão, mesmo sem merecer, recebeu a promessa de Deus. Eu estou expondo aqui, gente, que tem coisas que o pessoal vai pôr nas mãos da Sara e fala: você vai, que isso? Quem sou eu? Eu tocava violão, gostava da minha guitarra, eu era doido, eu era o guitarreiro doido de Jesus. Eu só gostava da minha guitarra, mais nada. Eu gostava de quem
estava lá pregando, mas eu nunca me vi uma pessoa fazendo o que eu estou fazendo hoje. Um outro aspecto, né, fechar esse capítulozinho aqui, é a noção de realidade. Esse parágrafo que ele fecha assim, falando assim, ó, mesmo assim podemos crer que Deus, por exemplo, Deus nos disse que estaria conosco todos os dias, Mateus 28:20 fala isso, mas de vez em quando as tempestades estão tão fortes, a escuridão tão densa, que não sentimos Deus segurando a nossa mão, e muito menos o vemos conosco. Mesmo assim, podemos crer que Ele está presente, porque Ele disse que estaria conosco, nos amparando, como de fato está. Essa é a base da relação de fé que Abraão tinha com Deus, uma relação de confiança. O que eu quero dizer com isso, gente? A Bíblia fala em Jeremias 17, fala assim, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. O nosso coração, igual eu falei com você, eu tive um dia... Nenhum, moça. Meu Deus, que exercício. Eu sou um cara tão fitness que ela olha pra mim e diz, esse cara é um cara atlético. Foi na academia ontem, fez 4 km de esteira, quase chorei, mas fiz. Eu não preciso necessariamente estar com os meus sentimentos bem para saber que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia. E tem dia que você acorda assim, na vontade de tudo. Você fala, cara, eu vou ler pelo simples fato de que eu confio que Deus vai falar comigo. Porque pode deixar, tá tranquilo, deixa, tá dominado aí. Eu confio que Deus vai falar comigo. Então, essa confiança, ela tem que ser inabalável, porque ela parte do pressuposto de que Deus é capaz. Mas a gente se deixa levar pelo sentimento. Ah, hoje eu vou na igreja. Não, eu estou num mau humor danado, eu vou ligar um negócio aqui, eu fico aqui deitado. Você vai curtir na força danada, não vai resolver nada. Quantas vezes, gente, às vezes o culto de oração, que ele uma vez por mês, é à noite, vindo do culto já, às vezes eu toquei de manhã, estou cansado. Vem o corpo, rapaz. A alma vai fazendo download no caminho com o café ali, que vai descendo, mas eu chego que eu sou tão abençoado. Mas se eu deixar o meu instinto, eu vou não, estou cansado. Eu me justifico não estar lá, eu trabalho amanhã cedo, gente, mas eu venho. Eu venho e é bom demais, né, Luiz? Vem aqui arrastado. Você tem criança pequena, eu sei como é que é, eu falo que eu venho arrastado. E eu venho lá dos Estados Unidos, né, gente? Vocês têm que entender que eu venho lá de mahogany, é para quem aguenta, não é para quem quer. Aquilo ali, o cara faz revisão no carro, fala, rapaz, esse skip da disso, esse Uber, você tá rodando bem. Eu falo, não é Uber não, eu só moro longe. Fazer o quê, né? Então a gente passa para a próxima dimensão. Gente, vocês me interrompam se tiver alguma dúvida, tá? A próxima dimensão sobre a fé, nós vamos aprofundar algumas dimensões da fé. A primeira delas é fé, confiar. A palavra fé, no grego é pistis. Essa palavra varia seu significado de acordo com o objetivo, mas quando ela apresenta a relação com Deus, com o homem, seu significado se altera para fiel, confiável e leal. Ou seja, fé vem do grego pistis e vem da palavra romana, né, do latim, fides. Então, de fides, que é a palavra fé, é a palavra fidelidade. Então, gente, fé não é só uma coisa religiosa, você fecha seus olhinhos e acredita em alguma coisa, não. A fé é qual o nível de confiança que eu tenho em Deus. Aqui fala assim, mas afinal, em que a gente confia? O objeto da nossa fé é o próprio Deus, não a nossa fé. Ou seja, eu tenho muita fé em Deus, não. Não é que eu tenho muita fé em Deus. Deus é digno de toda a fé. Eu não sou uma pessoa de muita fé ou de pouca fé. Só existe fé. Assim, a nossa fé, em primeiro momento, é o reconhecimento que Deus está presente e a constatação da realidade do seu amor. Quando dizemos que confiamos em Deus, temos que ter em mente que isso tem a ver com Ele mesmo, seu caráter confiável, sua lealdade. E o fato de Deus ser confiável faz termos certeza que sua palavra também é confiável. Ou seja, muita coisa a gente tem que ter que a nossa credibilidade do que falamos, ela não é construída pelo que falamos, ela é construída por toda a vida que vivemos. Então eu estou falando de fé aqui, mas eu falo como a gente se permeia de um relacionamento com Deus de tal forma que a credibilidade de Deus, ela passa a dominar você também. Ela passa a ser sua também. Fulano prometeu, vai cumprir. Por quê? O cara é uma pessoa de Deus, no sentido de que aquela fé que existe em Deus, a confiança que ele tem em Deus, passa a ser a confiança que ele exala essa confiança, essa credibilidade perante as pessoas. Aí o próximo capítulo bloco fala assim, se confiarmos
no que Deus diz, algumas coisas afirmadas na Bíblia a nosso respeito são bem pesadas. Nós não queremos Deus, não podemos fazer nada de nós mesmos, somos criaturas completamente perversas. Então, é legal, a palavra de Deus é linda, tudo que tem é para mim, inclusive, saber que nós somos pecadores. Romanos 3,11 no rodapé fala assim, ó, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. João 15,15 fala que nós não podemos nada, fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse texto de Romanos 3, 10, 18 fala assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, tudo que Deus diz é verdade, inclusive isso. E essa verdade que nós somos todos pecadores e carentes da glória de Deus, ela às vezes é uma coisa que choca. Porque a gente quer o Deus que traz paz, o Deus que é amor, e isso é tudo muito bom e faz parte da natureza de Deus. Só que tem que existir no primeiro momento um reconhecimento da nossa natureza caída. Eu sou consultor e tem alguns clientes, eu vi assim, fazer comparação com a Bíblia, né? A gente detinha o conhecimento das melhores práticas, porque nós temos muitos anos de experiência, a equipe tinha muitos anos de experiência naquela área, e tínhamos a experiência acumulada de toda semana estar num cliente, né? Vendo um problema, vendo uma situação. Então o cara, ele pegava um certo caminho, e nós recomendamos, olha, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Eu ficava uma semana com esse cara, deixava um maço de recomendações e ia embora. Eu voltava daqui a 3 meses. Quando eu voltava, o cara não fez nada. Ou o outro cara pegou e fez tudo. E você vê claramente a diferença de resultado desses caras. Tinha cara que começava ruim, mas ele começava a passar esse outro cliente em muito em melhoria, porque ele prestava atenção. Meu relatório é um relatório de problemas. Meu relatório é um relatório que apontava os erros dele. Eu não falava assim, né? O Thieres da operação, eu falei, não, eu falava, ó, a área de operação precisa mudar. Então, quando você pega isso aqui que é pesado sobre você e olha para si, você percebe que a intenção de Deus não é te desmerecer, é nivelar por baixo, dizendo que todos são carentes da graça dele, igualmente. Nivelando todos por baixo, ele pode resgatar todos. Seja um bom pai de família, seja o cara que é legal, o cara que é correto, e o cara que não é correto em nada, que é ruim mesmo, nó cego. Então Deus, ele faz isso, ele nivela por baixo para que leve a todos. Porque nós temos que entender, gente, que a fé me aproxima do relacionamento com Deus. E a coisa mais importante, mais visível do caráter de Deus é que Deus é amor. Então, apesar da Bíblia, ela escancarar a minha fragilidade, a mesma Bíblia me mostra um amor que me recebe como nada nesse mundo. Me mostra o amor que me recebe conhecendo as minhas fragilidades. Ou seja, sabendo como eu sou, eu tenho a oportunidade de Deus me resgatar e me restaurar. Eu dei uma parada aqui que eu lembrei de uma situação que a gente viveu uma época, de várias, mas essa específico, de uma pessoa que me mandaram vários prints falando mal de mim, da minha família, e essa pessoa passou um momento de necessidade. E eu com esses prints tudo na mão, falei, galera, vamos juntar aqui uma turma, vamos fazer um negócio para essa pessoa. Vocês têm muitos anos já. Vamos fazer uma coisa para essa pessoa, vamos levantar um recurso, vou levantar uma oferta. A pessoa está precisando da necessidade. Pessoas não sabiam que eu sabia, mas elas sabiam que a pessoa, ela falava mal de todo mundo, ela era uma pessoa ferida pela vida. E eu vi assim, olha, minha primeira resposta, quando a Michelle trouxe para mim que essa pessoa precisava de uma ajuda, cara, brincadeira, né? Meu Deus, você está brincando comigo, não tá não? Mas, gente, nós temos que entender que de onde nós saímos, entendeu? Acho que quando a gente olha para nós e vê que a gente é
perdido, pecador, gente braba, que não merecia o amor de Deus por várias questões interiores nossas, quando a gente sente que a gente é aceito por Deus, por esse amor que nos tocou, a gente estende a mão para outros, e não necessariamente pessoas que vão te retribuir, vão te estabelecer, mas a gente passa a desistir do nosso direito. E é sobre um pouco disso que fala esse próximo bloco aqui. A confiança confiança em Deus, né? Trará desistência de fazermos algo a nosso favor. Com a nossa mente caída, sempre pensamos que temos que fazer algo para merecermos a Deus. Mas como a relação de confiar na obra e nos méritos de Cristo, isso significa que temos que desistir da ideia de fazer para merecermos as bênçãos de Deus. Essa desistência de nós mesmos será aquilo que chamamos de autonegação ou arrependimento. Em outras palavras, é reconhecer que não podemos fazer nada, que Ele mesmo tomou a iniciativa de romper todas as barreiras e nos alcançar na salvação. Se confiarmos nisso, temos fé. Então, mais um parênteses sobre esse parágrafo aqui é o seguinte: eu gastei anos da minha vida para totalmente entender essa passagem. Por quê? Nós somos cristãos, a gente quer servir a Deus. Mas tem hora que a gente acha que a gente está servindo a Deus porque a gente precisa de alcançar o favor dele. Eu estou servindo a Deus, olha, eu venho aqui, eu sirvo no Easter Egg Hunt, eu sirvo na igreja, eu levo uma água para alguém, eu lavo um banheiro, eu toco um louvor, eu faço alguma coisa. Eu faço a coisa porque eu tenho que agradar a Deus. Gente, Deus se agradou de nós quando Ele nos viu substância informe no ventre da nossa mãe. Ele nos amou, nos resgatou, nos colocou já no caminho da salvação eterna. Aí, o que Ele precisou de mim para isso? Nada. Então, em retribuição a isso eu faço. Essa é uma postura. Porque a postura aqui, se eu não nego a mim mesmo, eu vou estar o tempo todo achando que Deus pode me rejeitar, Deus pode me reprovar se eu pisar fora da linha. O tempo todo eu vou estar achando que eu tenho que servir muito, tenho que fazer muito. Então, não desmerecendo, mas a gente tinha lá, Belo Horizonte tinha muito isso, campanha do quilo, né? São pessoas que fazem para alcançar algo melhor de Deus. Tem muitas pessoas que fazem, olha, eu vou fazer uma promessa, vou fazer isso e isso aqui, vou fazer... Aí Deus vai me abençoar. Gente, Deus quer te abençoar porque Ele te ama, só isso. O que meu filho pode fazer para que eu queira abençoar ele? Nada. Porque se meu filho passar de ano, eu vou amar ele. Se não passar de ano, eu vou amar ele, porque ele é meu filho. A relação está estabelecida. Que dia que estabeleceu a minha relação com meu filho? O dia que ele nasceu. E mais que isso, né? O dia que foi concebido ali. Ele era substância informe no ventre da minha esposa. Ele já era meu filho. Não tinha nada que podia fazer para eu amar ele mais ou menos. Da mesma forma a gente com Deus. Eu tenho que desistir da ideia enganosa que eu posso, pelos meus próprios méritos, me tornar uma pessoa melhor em Deus. Que é engraçado que, no final, o procedimento é o mesmo. Ou seja, no final eu sirvo, no final eu abençoo, no final eu quero ajudar alguém, mas não porque eu quero agradar a Deus, mas porque Deus já se agradou de mim. Em retribuição e gratidão, eu sirvo. Sabem que o dia que eu não puder servir, Ele vai me olhar da mesma maneira, vai me amar da mesma maneira. Entendeu esse contraste? É engraçado que no final você vai fazer a mesma coisa, mas nunca por medo. Você não vai agir por medo de ser reprovado por Deus, de ser rejeitado por Deus, mas você vai fazer, porque você se sente amado. E pela fé você sabe que você não precisa de ser mais aceito por Deus que você já é. Né? Tem aquela música, não serei mais amado do que eu já sou, não depende de mim. Essa música, não vou ser mais amado do que eu já sou. Mas pastor, não tem uma coisa, não que você vai ser mais amado ou menos amado, você alimenta uma relação, entendeu? Não sei. Nós vamos falar isso no final, vamos falar. Que Hebreus 11:6 fala que Deus é recompensador daqueles que o amam. Ou seja, existe um galardão, existe uma recompensa. É isso que você está falando, né? Queira ou não, existem pessoas que vão falar assim, parece mais amado por Deus, né? Não é questão de ser mais amado, mas é só uma questão de você aceitar uma relação. Sim. E ela te beneficia de alguma forma. Claro. Porque, olha, esse texto de Efésios 2, eu gosto de citar o versículo 10, porque muita gente não cita o versículo 10. Vou falar só a versão dos velhos, tá? Que eu só sei essa. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Parou aí. Salvação. Show, né? Aí versículo 10 fala assim,
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Então, o que significa isso? Eu não pavimento meu caminho até Deus com as minhas obras. Deus, antes da criação, Ele pavimentou um caminho de boas obras e me colocou nele. Ele sabe que te trouxe aqui para o Canadá para que você encontrasse Ele, que você fosse inserido. E um dia está o Luiz, que nunca pensou que ia pisar num ambiente desse, está entregando a cesta básica lá no Risca-Faca, lá do... Igual eu vou lá também, lá, né? Você fala assim, cara, você não para e pensa assim, cara, que louco. Eu penso isso. Mas que doideira, cara. Nós estamos aqui no Canadá, aqui fazendo isso, aquilo que acontecendo. Eu converso com a minha família e falei, nossa, cara. A gente fica assim, porque Deus pavimentou, bolou um plano que se eu voltasse 10 anos passados, eu falo assim, você é doido, isso não vai acontecer nunca, vai acontecer desse jeito e nesse lugar. Isso vai acontecer um cara de Recife, um cara de São Paulo, um cara não sei da onde. E vai estar tudo, caramba, meu, imagina. Se a gente tivesse que marcar um encontro no Brasil, a gente ficava um mês passeando aqui. Agora eu tenho que ir lá na terra desse, tenho que ir lá na minha casa, meu pão de queijo, tenho que ir lá no outro conhecer não sei o quê. Meu Deus. Então existe isso. Mas eu tenho que entender que Deus pavimentou esse caminho. Mas tem gente que abraça esse caminho, tem gente que não abraça esse caminho. Tem gente que, entendeu? E isso, você, cara, Deus preparou tudo. Mas eu posso escolher, eu não quero nada disso, não. Eu quero viver aqui, rolando na lama, comendo lavagem, com os porcos aqui, com a Bíblia, você desse exemplo. Né? A porca volta, a porca volta, é uma palavra tão suja, né? Mas para você, gente, você escolhe, não, mas se você escolhe, você vive essa rampa que Abraão viveu. Eu quero viver essa rampa. Gente, quantas pessoas chegaram e falaram, Alan, esse acampamento dos jovens tem que acontecer rápido. Meu filho não quer Jesus. Porque ano passado ele foi, voltou cheio de Deus, agora está mal. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu falei com esses pais, não pode ser assim. Seu filho tem que sair abençoadíssimo de um acampamento, mas ele tem que ir ele ano inteiro. Está buscando a Deus. Eu não posso levar meu filho para reabastecer, né? Se fosse botar um Tesla na bomba ali, e não é assim, gente. Não pode ser assim. Cara, eu preciso de um congresso. Eu preciso, cara, que vem aqui em Calgary, um pregador tal. Vou nem falar nome não, que tem uns que gostam, uns que odeiam, né? Então, pregador tal. Se esse cara vier, ele vai ter a palavra para mim, eu vou sentar e ele vai falar alguma coisa para mim. Não cai nessa. Não cai nessa. São pessoas abençoadíssimas, vale a pena ir ver. Mas você não pode pôr nessa pessoa expectativa. Você não pode. Por quê? Eu tenho que desenvolver esse relacionamento de um ascendente. Eu não posso regredir no que eu vivo. Eu vi umas pessoas, sim, eu vejo umas pessoas que a gente convivia há certos anos, e eu vi uma pessoa essa semana, e não fazendo um julgamento assim, né? Mas assim, vivendo um estilo de vida, gente, essa pessoa andou comigo, crescemos junto, estudamos a mesma palavra. A vida dessa pessoa fez assim, ó, só porque mudou de Belo Horizonte, só porque não está perto dos pais, casou, foi para outra cidade, aí agora, quer dizer, eu vivo a vida que eu quiser. Olha aqui, 10 mil quilômetros longe de qualquer pessoa que me conhecia no Brasil. Que obrigação que eu tinha com qualquer pessoa aqui? Nenhuma. Se eu chegar aqui falando que eu torço pro Corinthians, acabou. Mineiro não tem como, né? Eu tenho que negar. Mas o Mineiro torce pro Corinthians, pronto. Eu podia afirmar o que eu quisesse, mas não. Não posso me negar isso. Mas eu concordo com você. A gente tem sim que buscar crescer em Deus. E que Deus sim recompensa as pessoas que o buscam. Só que eu não posso pensar que eu posso ser rejeitado por Deus se eu pisar na bola. É esse que é o ponto que eu quero trazer aqui agora com a nossa fé. Vocês me maneiram aí. A gente pode ir direto? Se vocês quiserem um break, vocês falam aí, a gente passa uns 5 minutinhos pra gente fazer um breakzinho. Mas não falta muito aqui não. Pra mim que eu tô gravando, eu perco o relógio. Não acho que eu consigo. A gente não sei olhar a hora de relógio ponteiro. Uma vez eu tava pregando num lugar, o negócio acabava às 8. Eu olhei no relógio assim, 8h20, acabei de fechar a Bíblia, falei, vocês me perdoam, acabei o horário, era 7h20. É que era um relógio ponteiro, ficava lá na frente, eu tava sem relógio no dia, e eu assim, 8h20. O pessoal ficou meio assim, né? Aí o cara acabou meio cedo. Então eu vou ter que botar meu relógio aqui, 7h30. Fé é conhecer, próximo tópico aqui, né? Então voltando na vida de Abraão, Deus revelou a ele, sabendo que não podemos alcançar a Deus. Para permitir que o homem perceba Deus, é necessária a intervenção do próprio Deus, agindo com plena liberdade, decidindo soberanamente. Entregue as nossas próprias forças, podemos, no máximo,
segundo o grau do nosso entendimento e intuição, reconhecer a existência de Deus. Ou seja, eu posso me esforçar em reconhecer que existe Deus, mas agora me render à vontade dele tem que ter um relacionamento. Me entregar para a vontade de Deus. Eu preciso, olha o próximo tópico aqui, ó. Para conhecermos Deus, além dele se revelar, precisamos estar habilitados para isso. É impossível o ser humano se aproximar de Deus sem que ele providencie o meio para isso. Qual que é o meio para que eu me aproxime de Deus? Jesus. Jesus, além de revelar o Pai, é também o meio, o caminho. João 14,6 fala o quê? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aqui na frente aqui com uns versículos para memorizar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque a gente, a próprio cristianismo, ele foi permeado por uma relação doentia com pessoas que, por serem líderes espirituais, líderes religiosos, se tornaram intercessores da humanidade, se puseram no papel de intercessor. Quer dizer, eu tenho que ouvir deste padre, deste pastor, desse líder religioso aqui, mas Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente que vive dominado, faz sem exagero aqui, dominado por líderes religiosos, porque não compreendem que a fé é um relacionamento dele com Deus. E o ajuntamento dessas pessoas que se relacionam com Deus forma a comunidade, forma a igreja. Mas tem que se entender que este corpo aqui, ele tem que estar todo ligado por Jesus. Que pastor entre sai, gente, nós somos uma igreja centenária. First Assembly fez 100 anos agora em 2029. Quantos estão hoje? Daqui a 7 anos. Não, 6 anos. Desculpa. Daqui a 6 anos. Então, quantos pastores não passou aqui, rapaz? Imagina se eu não queria ver esse Munhá, o pastor fundador aqui até hoje pregando aqui, não imagina? Vai passar pastor, gente. Pastor bom, pastor ruim. Mas nós temos que entender que eu não posso me afiliar a essa pessoa. Se pastor fulano sai da igreja, eu saio junto. Gente, nossa relação tem que ser com Jesus. Ninguém pode controlar nossa fé. Nós podemos, gente, né? Não sou pastor aqui nessa casa, eu sou um líder, sou um elder, mas eu exerço um papel pastoral com vocês. E todos sabemos que nós temos esse papel, mas nada nesse mundo vai tirar o relacionamento que você tem com Deus. Nada pode ser acima desse relacionamento que você tem com Deus. Então, olha esse segundo parágrafo aqui, ó, que é essa habilitação de conhecer a Deus em nós mesmos, fala assim, ó, isso, no entanto, não tem nenhuma relação com o próprio Deus. Ela é fruto das intuições, das possibilidades, limite do pensamento e esforço do homem, que pode, com certeza, imaginar um ser supremo, sem que, apesar disso, tenha encontrado Deus. O risco de acharmos que somos nós quem buscamos a Deus é de criarmos um Deus à nossa imagem e o chamá-lo de Jesus. Olha pra você ver, é o homem fazendo de Deus sua imagem e semelhança. Quantas pessoas adequam suas teologias àquilo que elas acreditam? Quantas pessoas adequam o seu pensamento? Não, é isso aqui que é certo. Por quê? Porque isso aqui que é o moralmente correto. O que Deus acha disso? Porque, infelizmente, em muitos meios, chegar um cara com o cabelo azul, com a calça rasgada, ele não entra. Esse meio que o cara chega com o terno e gravata, também ele não entra. Então, a gente cria uma coisa na nossa cabeça que Deus é assim. Deus funciona assim e religião é isso aqui. Não. Não posso pôr Jesus dentro da caixinha. Ele não pode ser aquilo que eu formo, mas eu tenho que buscar conhecê-lo. Então, conhecê-lo como? Através da palavra de Deus. Que por muitas vezes vai me confortar e por muitas vezes vai me confrontar. Mas confrontando, entendendo que Ele nos ama. Todo confronto que vem de Deus, ele vem para que eu me estreite em relacionamento com Ele. E eu corrija minhas posturas. Para que eu possa ser mais parecido com Ele a cada dia. Aí que o próximo parágrafo fala assim, ó, a linha divisória entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses se estabelece claramente a partir do problema do conhecimento. Para Abraão, cuja família é fabricante de ídolos, só foi possível conhecer o Deus vivo a partir do momento que Deus decidiu revelar para ele. Esse processo de revelação de Deus é chamado na teologia de iluminação. É em Cristo Jesus que temos essa iluminação. E Jesus é quem nos revela o Pai. João 14,9 diz assim, ó, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com você tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai?
Então, muitas vezes, Jesus está do nosso lado, nós não o reconhecemos. Muitas vezes, tem provas na nossa vida que a gente acha que é o inimigo, que é perseguição, que é a sociedade, mas é Deus. É Deus nos confrontando para tirar de nós, de dentro de nós, aquilo que precisa ser colocado para fora e expurgado. Deus não quer fazer um remendo na sua vida e na minha vida. Tem situações que vai ser um confronto para que aquele mal que está no meu interior saia. Ele não está preocupado em resolver uma situação externa. Meu filho passou uma situação na escola recentemente, e eu conversando com ele, falei, Arthur, você vai ter que entender que você está vivendo vai doer em você. Mas vai te fazer crescer. Quando você está no grade 8, você vai passar para o grade 9, 12, você vai viver situações iguais a essa aí no seu ambiente de trabalho. E Deus está usando essa oportunidade para que você aprenda. Você ficou chateado com você ficou chateado com o seu colega. Legal. Mas o que você pode aprender disso aqui e mudar? Porque, gente, eu falei com ele, gente que vai te perturbar, que vai te atrapalhar, vai ter o tempo todo na sua vida. Mas como que você pode tirar de dentro de você aquilo que você contribuiu de errado para a situação? Como você pode usar a graça de Deus para anular situações negativas? Hoje, com 12, 13 anos, e quando não tiver esse privilégio que ele tem de vivenciar uma situação, né, de confronto e usar a palavra de Deus para aquilo. Hoje, então eu falo assim, Arthur, você é uma oportunidade valiosa de com 12 anos ser exposto a uma coisa que você como cristão tem que tomar uma decisão. Que a gente conhece a Deus muito velho, mas olha, quanto tempo eu perdi. Então, fazer, poxa, esse menino vai voar. Arthur, você é um menino que você vai voar na fé com seus 30, 40 anos, porque os confrontos que você está tendo agora estão moldando você para ser cada vez mais parecido com Jesus, já na idade tenra. Para que quando você fizer 15, 16, 17 anos, você vai edificar em cima desses alicerces que Jesus está colocando na sua vida, da mesma forma que eu fui criado por meu avô, meu pai, eu sou fruto da fé do meu avô. Meu avô, pai da minha mãe, ele evangelizou meu pai, levou ele para a igreja e, através disso, nasci num lar que ensinou a verdade, ensinou a palavra de Deus. E hoje eu tenho uma trilha para trás de mim, mas estou criando uma trilha para frente de mim. Aí você fala, eu não tive essa oportunidade, eu começo agora. Eu não tive essa oportunidade antes, eu começo agora. Minha família aqui, ou eu comigo mesmo, né? Eu vou começar uma história nova agora. Eu sou filho de pai assim, de avô assim, de tio assim? Não. Em Deus, assim como Abraão, sem referência de sociedade. Aqui fala que, esse texto de Josué aqui do lado, fala que Abraão veio de um povo que fabricava ídolos, uma terra idólatra, Babilônia. Mas, ó, eu construo uma nova história agora para mim e para minha família. Então, esse versículo de João 14,6 acabou que nem precisa ser ao contrário aqui, vai ficar lá atrás. É uma das chances que você tem de decorar um versículo fácil aí, ó. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas então, você estava perguntando na hora como é que eu faço para decorar os versículos. Acho que vivendo esses versículos e ao longo dessa caminhada com Deus. Eu tenho minha primeira Bíblia até hoje. A primeira Bíblia que eu ganhei, que era minha mesmo. 14 anos, ela está toda detonada, toda riscadinha. Essa Bíblia que eu tenho um ciúme de riscar, essa aqui eu não risquei não. Então eu lembro dos risquinhos que eu aprendi lá na escola dominical, aprendi num culto. Então acho que boa parte das coisas que a gente vai aprendendo é isso. Se dê essa oportunidade de sempre estar procurando pegar alguma coisa, grifar, refletir, ruminar sobre aquilo. Então, próximo bloco aqui, ó. Fé, só medir aqui o joia. Fé é confessar. Sim? Claro? Sim. Mas às vezes é meio confuso. Como é que. Eu não sei como interpretar algumas vezes. Sim. Algum caminho. Cara, o caminho. Vou dar um exemplo. Sim. Uma vez eu até falei pro senhor assim. Eu tenho lá, maldito o homem que confia no homem. O senhor falou, não é bem assim. Eu fiquei pensando, será que eu estou interpretando errado? Como é que eu consigo saber se a interpretação que eu estou tendo é a correta? Então, vou falar duas coisas que a gente precisa usar ao ler a Bíblia. A primeira delas, contexto. A segunda delas, revelação. O que eu falo contexto? Quando você lê um versículo,
expande e lê o capítulo todo. Porque às vezes o zoom, maldito não confia no homem, que faz da sua força o seu braço. Opa, então quer dizer que não é que eu tenho que desconfiar de todo mundo, mas eu não vou depositar a minha confiança naquele fulano. Aí é que eu estou expandindo. Aí você começa a expandir isso aí você começa a aumentar o entendimento. Ou seja, a Bíblia existe uma ciência, chama hermenêutica, que tudo que está na Bíblia, ela se explica e se confirma em outra ponta. Só foi para a Bíblia aquilo que foi comprovadamente não conflitante e que explica outra coisa da própria Bíblia. Então, a primeira coisa é expandir o contexto. Lê o versículo, lê o capítulo, lê o livro, lê a Bíblia toda. Em algum outro ponto, você vai achar uma coisa que te ajuda a explicar aquilo. A segunda coisa é revelação. Deus, me explica isso aqui. Porque nós entendemos que a Bíblia é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de discernir os pensamentos e intenções do ser humano. Hebreus 4:12. A Bíblia é viva e eficaz. Por que ela é viva e eficaz? Porque ela é o único livro que eu já li mais de 20 vezes. Então você perguntou o número? Eu já li mais de 20 vezes a Bíblia toda. Mas eu leio e falei assim, nossa, eu nunca li isso aqui, colaram isso aqui, fez um update. Por quê? É a revelação. Deus me mostrou uma nuance daquele negócio que para o meu momento de vida hoje, com 42 anos, com o joelho bichado, com 2 filhos adolescentes, agora esse troço teve uma nuance naquele texto que eu com 20 anos não consegui entender. Legal ver que a mesma passagem para diferentes pessoas Significa coisas diferentes. Isso, vocês. Lá em casa mesmo, semana com vocês, né? Eu tava falando uma passagem, falei, nossa, eu entendi várias pessoas falaram. Aí o cara falou assim, não, muito legal. Tipo assim, deu outro ângulo para a mesma claro. A mesma coisa. E a gente tem a interpretação, a gente tem que só por isso que é importante. E o terceiro passo, que eu não falei. Consulte outros cristãos, já estão nessa caminhada há mais tempo. Seus confiáveis. Olha, eu queria entender isso aqui melhor. Porque quando todo mundo tem um entendimento, é importante entender as nuances, mas tem gente com maturidade suficiente para saber o que é viagem, não é. A gente vai viajar no negócio, mas porque o cara não tem contexto. Não é que tem que ter PhD de Bíblia. Mas sendo uma pessoa que já andou naquele caminho, falou, não, olha, na verdade é isso aqui. Tem umas coisas, eu vou te falar uma coisa que uma vez a gente estava conversando, Michelle estava conversando com alguém. Aí ela falou de uma passagem, eu fiquei assim, Michelle, eu vou anotar isso, que eu nunca pensei nisso. Já li, reli a Bíblia, eu parei. Ela falou, Michelle, eu nunca pensei nisso. Eu anotei, falei, se eu anotar, eu vou esquecer. E eu lembrei o que era. Ela falou assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Parece duro Jesus falar isso, né? Pô, mãe, o cara, deixa os mortos enterrarem seus mortos. O cara falou assim, Jesus, chamou o cara, me segue. Aí ele falou, não, deixa eu enterrar meu pai, depois eu vou atrás de você. Que dureza. O pai do cara tá morto, não vai enterrar. A chefe falou assim, quem disse que o pai do cara tá morto? O contexto então é que deixa eu viver minha vida até que eu enterre meus pais, deixa eu viver minha vida do meu jeito. Quando tudo que eu quiser realizar na minha vida tiver realizado, então siga o Senhor. E Jesus falou assim, não funciona assim não. Entendeu? Contexto, revelação, nunca olhei para esse viés. Jesus é duro, então precisa de contexto, precisa de revelação, e precisa de conversar com outros cristãos. Aí você fica assim, mas com muito cuidado. Eu falei, tem que tomar cuidado, que tem gente que usa a vírgula da Bíblia para justificar 1000 formas de pensamento. Mas é importante. Você está falando. Torce tudo aí. Pega um corte de uma coisa que alguém fala e coloca. O cara falou 10 minutos, pôs o 30 segundos que ele falou um negócio, ele falou, pô, mas o cara é... Além foi falado que ajudam a interpretar de uma forma que a gente não percebeu antes. Eu tenho lido essa Bíblia comentada da Joyce Meyer. E o pastor conhece? Sim. E tem ajudado, sabe? E tem realmente. Cara, tem uns comentários, tipo, tu passa ali um capítulo, de repente tem um comentário assim que tu pode pegar aquele comentário, ó, pronto, já trouxe pra minha realidade. Isso. Eu não tinha percebido. A parte de baixo da página tem um comentário daquela passagem, tem um estudo. E tem, sabe, clareado bastante quando... Ajuda. E é difícil falar sobre tudo num grupo, né? Às vezes vai estar numa...
Às vezes tem uma página inteira, ele para o assunto, põe uma página, põe um estudo ali. Eu ganhei um do meu irmão, do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele faz vários esboços de pregação, várias explicações, eu gosto. Mas eu sou meio revoltado. Eu gosto, vou fazer, deixa eu voltar na minha Bíblia normal mesmo, porque é hora que eu fico distraído, eu fico assim, lá e cá. Mas é bom você ter uma fonte de consulta, por exemplo, eu li, eu posso ler nessa aqui, se me der uma dúvida, eu vou atrás e vejo uma explicação. Cuidado com o Google, viu? Você jogou aquela passando no Google ali, tem gente de tudo, a internet dá voz para tudo, né? Às vezes, eu sempre falo assim, vou jogar no Google, vou ver o que fala sobre essa passagem. Então, cuidado danado. Acha alguma coisa que presta, mas a maioria não presta. Porque, diz, rede social hoje em dia dá voz para todos igualmente, né? Então, por isso que eu falo, eu procuro sempre assim, onde eu vou pesquisar isso aqui, né? A Bíblia de estudo, tem aplicativos, acho que o Logos é uma base bíblica fenomenal, muita coisa importante. Eu, particularmente, aí minha opção pessoal, eu gosto de Bíblia de estudo, mas elas me distraem. Eu gosto de eu ler. Eu faço muito isso às vezes. Eu pego esse trechinho que eu peguei aqui, vou na Bíblia Online, eu imprimo, eu ia mostrar para vocês, eu imprimo esse trechinho num canto da página, eu vou grifando, eu vou riscando. O que essa palavra quer dizer nesse contexto? O que isso aqui quer dizer nesse contexto? O que isso aqui quer dizer nesse contexto? Aquele trechinho ali. Ou seja, eu me debruço um tempão, um pedacinho desse tamanho. Faz isso aqui. Eu vou tirar a foto daquele e guardo nos meus negócios. Quando alguém me pergunta, eu volto lá no rabiscado. Igual, por exemplo, a minha Bíblia do dia a dia, ela é uma Bíblia em inglês. Depois vocês colocaram a gente aqui. Se eu estivesse na sala 5 lá, esse barulho ia estar dentro da sala. Foram os meus riscados da minha devocional. Rapaz, olha. Aí, na hora que chego para os meus filhos, fica parecendo que eu estou sabendo tudo, né? Que eu abro no meu riscado. Vem cá, meu filho, é isso aqui, ó. Mas na verdade foi o quê? Que me custou o tempo. Então, isso aqui tudo vai fazer parte da sua jornada. Ou você vai ler a Bíblia da Joyce Meyer, depois você vai comprar outra Bíblia. Não, agora eu quero a Bíblia sem nada, eu quero pegar aqui só o que Deus falar. Então, são as jornadas. Gente, eu já tive, não sei quantas Bíblias eu já tive, porque eu dei muita Bíblia também. Eu estava com a Bíblia, o cara gostava, eu falei, toma pra você. Vou lá comprar a outra. Aqui no Canadá não dá não, filho. Bíblia em português aqui você fazer assim, abraçadinho. Mas vou ver se eu trago uma caixa de Bíblia do Brasil quando for a próxima vez. Eu ia trazer da última vez e eu não levei mala para mais, e devia, né? Se já se levar a mala para mais, dá para ter trazido. Mas é bom ter umas biblinhas. Tem uma loja que chama Holy Bear Store. Ela vende para a América do Norte toda. É boa, tem muita variedade de coisa lá. Então vamos fechar aqui, antes que a gente acabe o horário. Fé é confessar. Romanos 10, 9 a 10 fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Eu queria pausar aqui antes de eu pegar para explicar. Eu queria balizar aqui entre vocês assim, o que vocês entendem desse texto e como que isso aplica na vida de vocês, esse texto de Romanos aqui. Se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Dá chibatada nesses meninos lá. Nós tivemos que falar, aceita Deus, aceita Jesus para o resto das nossas vidas. Então, acho que tem alguma relação com o batismo, com o fato de você exteriorizar ao redor, para todas as pessoas ali presentes, durante a sua vida também, que você aceita Deus, não só dentro do seu coração, mas para externizar mesmo. Uhum. Eu entendo um pouco, tipo, a sua boca fala o que o seu coração sente, entendeu? É isso que eu entendo. A partir do momento que você está falando sobre isso, você realmente acredita no seu coração que é isso que você acredita, entendeu? Sim. Porque esse momento aqui, ele mostra um posicionamento pessoal diante da fé que você encontrou em Jesus. Aquele momento que a gente faz no culto, que o pastor pede para levantar a mão, não é nenhuma forma de constrangimento, mas uma forma de fazer cumprir isso aqui na sua vida. Eu preciso de fazer a confissão pública de fé, para mostrar para Deus que eu não tenho vergonha
de declarar para o mundo que eu quero um novo relacionamento com Ele. Eu me lembro, uma quarta-feira, de um culto de estudo bíblico, sabe aquele culto que mais de boinha? Deus falou comigo, vai lá na frente. Eu já tinha quase 15 anos de idade, ou seja, já tinha escutado um bocado de apelo na minha vida já. Naquele momento Deus tocou, foi, cara, é minha hora. Fui lá na frente. Raiz era assim, tinha que pôr o cara lá na frente. Aí que é um constrangimento bom, é que você vai lá na frente, chamava lá por você. Aí minha irmã foi também. E esse dia foi especial, porque por mais que eu senti que eu era de Deus, eu precisei desse posicionamento individual. Porque pra gente que às vezes nasce num lar cristão e é criado na igreja, é um desafio. De achar que automaticamente você é um cristão. Nesse momento eu falei, não, eu quero para mim esse negócio, eu quero essa vida. A fé dos meus pais não é suficiente para mim mais. Tem que ter o meu posicionamento pessoal de fé. Então eu não quero aqui expor, mas se você não fez uma confissão, se você ainda, quando você se entregar a vida para Jesus, e você quiser algum momento que a gente faça essa oração, não é que tem que fazer o ritual para rolar, mas se você em algum momento, você, poxa, eu sinto que isso é um negócio que faz falta, uma coisa que eu não fiz ainda, fique à vontade, procure a mim, procure um dos líderes dos pequenos grupos, ore, entregue sua vida a Jesus, no sentido de que vir para a igreja, frequentar 2, 3 anos, não é o que te leva para o céu. Você pode entrar na igreja um dia e sair. Certa vez, eu recebi uma pessoa aqui em Calgary, ele veio de Belo Horizonte, ele estava visitando a irmã, e ele visitou a igreja e eu encontrei com ele, e orei com ele no final, ali, ele quis uma conversa mais separada, orei com ele no final, nunca mais o vi, nunca mais, foi em 2019, nem na First Assembly eu estava, 2021, fast forward, 2021, eu estou lá em Ontário, pregando num congresso lá da igreja do meu irmão, mensagem celular, nem lembrava que número que era, eu vi a foto do cara batizando, falando, essa história começou naquela oração que nós fizemos lá em Calgary. Que doideira, cara. Quantas vezes o cara pisou na igreja? Uma. Voltou, depois de um certo tempo, Deus tocou no coração dele, começou a frequentar uma igreja, tá lá batizando ali, fala, esse batismo aqui, teve a participação, não minha, mas é dele, esse posicionamento que ele teve. Isso aqui é importante, esse versículo é fundamental. Eu não preciso de achar que no final da minha vida eu vou encontrar Deus e vai ter a balança das minhas obras boas, das obras ruins, onde pender a balança, abre a porta. Gente, eu até meus 14, 15 anos eu pensava isso ainda. Eu pensava isso ainda. Mas não, gente, eu fui salvo pela graça, por meio da fé, não veio de mim, foi um presente dado por Deus. E olha que experiência manifestou na minha vida, quando eu confessei com a minha boca e criei no meu coração. Nesse momento eu já estou no céu. O corpo está aqui só cumprindo o resto dos objetivos de Deus para a terra. Mas naquele momento que eu recebi Jesus, gente, isso aqui foi uma verdade libertadora. Eu sou um cara criado na igreja, que eu gastei a minha infância e início de adolescência aí com essa coisa ainda. Gente, foi libertador entender que não, o dia que isso aqui aconteceu na minha vida, a porta do céu já se abriu para mim. E se eu perseverar nesse caminho, eu não preciso ter medo. E lá no final, tá tudo certo. Então, quando eu viajo com a família, eu falei assim, o que menos tem medo é viajar, é cair o avião com a minha família, com todo mundo dentro. Eu não quero deixar a viúva nova, bonitona aí, e os meninos para trás, dando dor de cabeça danada. Mas, vai estar nós quatro, você é doido, se eu estou não, hein? Porque eu creio que nós somos pessoas que entregamos a vida para Jesus, não tem medo de mais nada. Por quê não tem medo de mais nada? Porque eu tenho a convicção, igual de Abraão, que aquilo que Deus me prometeu, que é isso aqui, vai ser cumprido. O céu já começou na minha vida. Gente, isso alivia um peso na sua cabeça tão grande. Cara, como é que vai ser o final da vida, hein, rapaz? Se Jesus pegar o meu WhatsApp ali, vou botar na tela aí. Imagina, o cara vai assim, ó. Se Jesus pegar o meu Instagram, botar no telão lá, eu vou ficar assim, ó. Não, gente, não é isso. Nós temos um grande trabalho, uma grande caminhada com Deus. Mas uma caminhada que já começou comigo salvo. Vou melhorar meu palavreado, minhas práticas, meus comportamentos, meus sentimentos, vou melhorar isso tudo. Mas uma jornada que já começa como filho. Eu já sou filho, porque eu confessei. Quando a confissão, a fé deixa de ser particular e se torna operosa, como está em 1 Tessalonicenses 1,3.
Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente fala aqui, ó, o fato da fé ser operosa significa que ela é visível externamente. Uma fé que permaneça como sendo algo privado, que não se manifesta para o exterior, não é mais que incredulidade escondida. É uma falsa fé. Porque, gente, a fé que nasce no amor por Jesus é um negócio que borbulha. Até o semblante fica diferente. Então, o semblante é diferente. Eu lembro de uns amigos meus, nós somos cristãos, mas a gente é da quebrada. Tinha uns caras que andavam com a turma e, de repente, vendo que, conhecendo um pouco da gente ali, para a turma do bairro, o cara começou a ir na igreja lá. E nós falamos assim, nó, tá cara boa, você tá bonito. Gente, e eu vi o semblante, o cara tinha um semblante que engraçado. Quando Jesus entrou na vida desse cara, ele ficou mais bonito, deu um filtro nele de Instagram. Eu falei, gente, que coisa, que a beleza do coração dele se expandir para fora, a paz no coração dele começou a expandir para fora. Você vê o semblante da pessoa diferente. Por quê? A fé, ela não é coisa para ficar dentro da gente. A fé, ela vai movimentar tudo que existe no resto da sua vida, todas as áreas da sua vida. E o último versículozinho para a gente passar aqui, eu tenho 4 minutos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse arque aí, quando eu colocar uma versão diferente, versão Almeida, revista e corrigida. Que às vezes tem hora que eu falo, não aceito, vou pôr NVI não, vou pôr essa aqui é a única que eu sei. E o versículo 6 desse mesmo capítulo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Ele não recompensa aqueles que o servem, ele não recompensa aqueles que são bonzinhos, ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, ele está olhando a sua habilidade, não de realizar coisas, a sua habilidade de se aproximar dele, de buscar ele. E o resto ele produz em você. O que eu buscar? Ele recompensa quem se aproxima dele. O que é buscar a Deus? Eu começo a orar para buscar relacionamento com Deus, eu começo a ler a Bíblia para buscar relacionamento com Deus, eu começo a praticar coisas, eu começo a ser aconselhado por homens e mulheres de Deus, eu começo a exercer esse trabalho. Ou seja, a pessoa que quer buscar Deus por mérito, ela faz obras exteriores. Quer dizer, eu vou ser recompensado por Deus porque eu estou todo dia no departamento infantil, semana que vem eu estou no louvor, e semana que vem eu vou levar uma cesta básica, e depois eu vou ajudar a velhinha a atravessar a rua. Isso é o quê? Obras exteriores. O buscar é o quê? Obra interior. Deus, eu buscando o Senhor, olha, Deus, eu tenho essa situação na minha vida, Deus, eu tenho isso aqui no meu coração, Deus, eu tenho esse trauma, Deus, eu rejeito isso aqui. Ou então você vê uma pregação e o pastor falou sobre santidade semana passada, magnífica palavra que ele deu lá, que eu recomendo, quem não assistiu, eu falei, caramba, a gente acha que santidade é um conceito tão, a pessoa santa, mas não, santidade é para nós, ela é de Deus, ela vem de um processo, e todos podemos ser santos. É um negócio que mexe a cabeça da gente, que a gente ouve fala santo, né? Santo não sei o quê, santo não sei o quê. Eu falei, não, então a Bíblia que ela fala sobre santidade é isso? Isso é buscar, entendeu? O buscar é que eu vou começar a refletir o que eu leio na Bíblia e escutar uma pregação, eu vou me alimentar de coisas que eu vou assim, vão desafiar meus conceitos, vão desafiar minha forma de ver, minha forma de enxergar. Esse é o buscar. Então ele recompensa. Deus não está olhando quanto que você... Imagina se você é um cara, prega bem, que você faz isso, que você está toda semana servindo na igreja, mas você não deixa suas atitudes interiores, seus sentimentos ser transformados por Deus. Deus fala assim, meu filho, não os conheço. No final das contas, ele fala assim, olha, não adianta você salvar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por que a Bíblia fala isso? Não é o fazer para Deus que me aproxima dele, mas é o fazer de Deus em mim que me aproxima dele. E à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu tenho que fazer, meu Deus, isso aqui, nossa, pegou forte, isso aqui está errado, em mim está errado. Eu não posso reagir dessa forma, eu não posso falar dessa forma, eu não posso dar calote, eu não posso atender o telefone e falar, ela não está, e está na sua frente, querida, ela não pode atender agora, não está podendo, mas não fala que ela não está, entendeu? Essas pequenas coisinhas que a gente tanto aceitou na nossa vida, Deus, eu não aceito isso mais. Não é porque isso vai me afastar de Deus, Deus vai me punir. Eu falei, eu não posso aceitar isso, não, porque eu sou filho de Deus, gente. Eu não posso aceitar essa conduta mais, não. Eu vou morar nas moradas celestiais, eu vou julgar os anjos, sabia? Eu falo, nós vamos julgar até os anjos.
Assim? Mas na hora que eu olho a palavra de Deus, aí eu falo assim, nossa, isso aqui não dá. Isso que é buscar Deus, entendeu? Eu aceitar ser renovado, transformado. Então, o que esse texto aqui fala? Só para a gente fechar, gente. Vou passar uns 2 minutinhos aqui, mas só para isso aqui. Ter fé não significa que não teremos dúvidas. Devido à nossa finitude, há um tipo de dúvida decorrente de não sabermos tudo, nem podemos controlar tudo. Esse tipo de dúvida é pecaminosa em si mesma. Também é possível ter fé genuína e não ter certeza da salvação. Isso pode acontecer por ensinos falsos, pressões sociais ou dificuldades emocionais. Porém, há uma dúvida que é decorrente da queda. A dúvida que decorre da suspeita que Deus não é bom, por exemplo, é pecaminosa. Então, essas dúvidas levam para o lado da descrença. Ou seja, nós, ao darmos espaço para a dúvida, nós estamos perdendo o caminho da fé. A fé e a dúvida, vamos falar assim, você tem o seu coração, sua mente aqui. Aquilo que você encher, ocupa espaço. Se encher sua cabeça de dúvida, não sobra espaço para a fé. Mas se você encher sua cabeça de fé, não sobra espaço para dúvida. Eu me lembro, quando eu vim transferido de São Luís para BH, eu morava em São Luís, fui transferido, e demoraram muito a aprovar a passagem para poder ir. Aí aprovaram a mudança, aprovaram a transferência, chamei a mudança, foi tudo no caminhão, e aí não chegou a passagem. E aí a minha falou assim, não vou pagar essa passagem não, tá muito cara. Você tem que julgar, meu Deus, a minha toda hora ela entra nos negócios aqui. E aí eu fiz a reserva, aí eu falei, cara, e foi acabando as passagens no último dia de julho, não tinha mais passagem. Aí eu fiz a reserva pela fé. Reservei a passagem sem saber que eu ia poder pagar aquela passagem, mas eu fiz a reserva. E Michele, vai vir a aprovação. Nossa, ela foi pro quarto, deitou, foi lá clamar a Deus, e mais chorar do que clamar, não sei. E eu ali sem saber o que fazer. Eu falei, Deus, o Senhor é fiel. Eu não vou deixar espaço para dúvida, não vou deixar esse medo entrar no meu coração. Vai acontecer. Aí a reserva caiu, porque deu 24 horas da reserva, ela caiu. Desculpa, antes de cair, eu liguei para a moça da data, moça, minha reserva vai cair em meia hora. Me dá a prorrogação. Eu não posso. Eu falei, moça, eu sei que você pode. Vê o que você pode fazer. Falou com a supervisora, olha, eu posso te dar 3 horas. Nessas 3 horas, se você não resolver, se não fechar a passagem, sua reserva cai. E eu estava sem mudança, minha mudança estava toda no caminhão, já a caminho de Minas Gerais, sem lugar para ficar. Nessas 3 horas, veio o e-mail com a aprovação, eu fechei a passagem e fui embora. Porque, gente, eu não deixei a dúvida entrar no meu coração. Aqui fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que não se veem. Eu não via passagem, eu não via expectativa, eu não via jeito. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que eu podia ter paz em uma coisa, que Deus era fiel. A pessoa da empresa, sei lá o que ela pensou de mim, a pessoa da TAM lá, sei lá o que ela ia fazer, mas eu tinha certeza que independente dessas pessoas, Deus estava com a minha situação sob controle. E Ele era fiel. E por quê? Quando eu encho meu coração de fé, a dúvida não tem espaço, não gera espaço. E aqui fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Toda vez que você deixa, você duvida de você duvida das pessoas, você duvida que Deus pode, você está limitando o poder de Deus na sua vida. O que é interessante, Jesus na sua própria terra foi o que fez menos milagres. Porque chegava lá, você é filho do Zé o carpinteiro? Quem que você acha que você é? Quem que você acha que você é? Aí eu fico testando, eu sou engenheiro, né? Quando um carregador não funciona, eu testo. O cabo tá bom? O cabo tá bom. O plug tá bom? Tá bom. O celular tá bom? Tá bom. Vou testando, aí eu até descobri onde está o problema. Você quer um ponto que não tem problema, é Jesus. Jesus, ele curou e multiplicou pães, ele fez o que fez, ele não está com defeito, não. Você quer que as pessoas não pudessem ser tocadas? O defeito estava onde? No lugar. Porque ali não havia fé para que Jesus operasse. Jesus é todo poderoso, mas a liberação do poder dele, ela só acontece quando a gente abre mão da incredulidade e abraça a fé. Amém, meus queridos? Então, é isso para hoje. Tem um resuminho aqui que no final, aqui, esse conselhos finais, meio que um resuminho da mensagem. Tem os textos aqui do lado, eu não li todos hoje, mas eu fiz questão de colocar todos os versículos. Em todas as lições, leia todos os versículos, mas especialmente aqueles que a gente precisa memorizar
Escolha um, escolha mais de um. Como que eu faço? Memorizar versículo. Eu anoto num post-it, em algum lugar, eu coloco ele em algum lugar visível para mim, e todo dia eu leio aquele versículo. É um versículo só. Põe ali, eu leio até eu conseguir recitar ele ali. E aí na próxima aula, cada um vai escolher um desses verdinhos aí, entre o 1 e o 6, pode ser o 1 ou o 6, entendeu? Esse Hebreus aqui. Mas, de forma geral, memoriza, gente. Sabe por que você tem que memorizar? Na hora do seu aperto, você declara a palavra de Deus. Na hora do seu aperto, meu irmão, não tem... É só ser Deus ali. Você pode declarar a palavra de Deus. Deus, eu sei que vai dar certo, porque o Senhor é fiel, porque na palavra do Senhor está isso. Não é que eu estou cobrando de Deus, mas estou demonstrando para Ele que eu confio nas promessas dEle, porque eu conheço as promessas dEle. Eu não confio só porque Deus, porque está lá no céu, porque é lindo e maravilhoso. Não, porque eu estou lendo a palavra dEle, tudo que Ele falou aqui, Ele falou que vai cumprir. Então eu estou com a confiança de que eu estou expandindo a minha fé em Deus, na medida que eu vejo exemplos de coisas que Ele realizou no passado e pode realizar também na minha vida. Amém? Então, perguntas aqui. Esse horário 6h30 às 8, tá bom? Não atrapalha nada, não? Beleza. Hoje eu trouxe um cafezinho aqui, mas conforme for, eu queria que vocês articulassem, a gente vai ter um cafezinho aqui, ou um traz, ou faz uma vaquinha. A gente vê uma forma de a gente... Tá sempre com um cafezinho aqui pra galera aí. Vocês quase não tomaram café, né, gente? Lá vou voltar com esse... Por isso eu trouxe até com chocolate quente, você a gente não toma café de noite. Eu só não tomar um café às 10h30 da noite, eu não sou ninguém, não. Hein? Você também? Aí, ó. Tá vendo? Nós somos jovens. Então, depois das 2 horas... Nossa, tem uma amiga nossa que ela falou que depois de meio-dia você tomar café, não dorme. Meu Deus. Acho que a cafeína... Não é nem que eu não durmo, é que sempre que eu durmo, mas eu acordo no meio da noite, assim, fico acordado. Acorda zoado, não, aí não. Meu pai toma café pra dormir. Não, eu tomo pra dormir. Ó, arrumou tudo, a casa tá o silêncio, faz um cafezinho. Fica assim, ó. Pode dar na barriga, assim, ó. Um cafezinho assim, fica, agora eu vou dormir. Eu deito e durmo. Descafeinado eu não tomo não, porque eu sei que ele é feito à base da terra do cafeeiro, né? Aquilo é cafeína. Não, tá sem cafeína não dá não, tem que ter cafeína. Vamos a gente feliz e acordado. Vamos orar, gente? Quem ora para nós? Vocês não esperavam essa, né? Quem? Vocês vão fazer orar, gente? Pelo amor de Deus. Ó, quebra seus galhos, mas na próxima aí vocês vão ter que, todo mundo tem que... Um dia, vamos ver a escala de oração aqui, um dia vocês vão ter que orar. Então vamos orar então. Pai Santo, nós te damos graça, Pai, porque sabemos que podemos aproximar do Senhor, como quem conversa com um amigo, como quem conversa com o próprio Pai. E agradecemos ao Senhor, Pai, pela palavra do Senhor. E hoje que estamos sob fé, Senhor. Pedimos ao Senhor que mantenha sempre acesa no nosso coração essa chama da fé, porque sabemos que essa chama da fé, da própria palavra do Senhor, ó Pai, ela nos leva a buscar ao Senhor. E o Senhor é recompensador daqueles que te buscam, Pai. Quantas coisas precisamos desvendar nessa caminhada de fé ainda? Quantas coisas precisamos, ó Pai? Aqueles que começaram agora na caminhada, os que estão há muito tempo, Pai, nunca vamos desvendar o teu coração completamente, Senhor. O Senhor é insondável, o Senhor é infinito, Deus. Mas na sua infinita bondade, o Senhor escolhe se revelar a nós, ó Pai. Pedimos essa noite que o Senhor se revele a nós. Tudo que aprendemos aqui, ó Pai, enraiza o nosso coração, de tal forma que possamos adquirir uma fé genuína, uma fé que se constrói, uma fé que se acumula dentro de nós. E apesar dos nossos altos e baixos da nossa vida, Pai, podemos confiar nessa fé transformadora. Vamos olhar para trás e vermos o quanto crescemos em Ti, ó Pai. Quanto crescemos em dependência do Senhor, em confiança nas promessas e na capacidade do Senhor, nos distanciando da nossa capacidade própria, da nossa confiança própria, nos aproximamos a cada dia da confiança na capacidade e fidelidade do Senhor, ó Pai. Nos despedimos agora, Pai, que possamos retornar aos nossos lares, cheios da presença de Deus, ó Pai. Eu me sobre cada lar aqui, ó Pai, a paz do Senhor. Eu me sobre cada lar aqui, ó Pai, que repouse a presença do Senhor, ó Pai, e que na presença gloriosa sejamos sustentados, ó Pai. Pedimos crendo em nome de Jesus. Amém. Ó, semana que vem o versículo, todo mundo, alguém vai ter que orar. Vão ser esses versículos ou os próximos? Não, esse aqui. É sempre da aula anterior, entendeu? Na aula a gente discute, e aí você vai falar um versículo da aula de agora, na próxima. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês.
Vocês importariam se a gente mudasse o grupo pro Telegram? Ou o Telegram é complicado para vocês usar? Porque o Telegram, eu pensei no Telegram hoje, eu não quis tumultuar no grupo lá não, porque quem entra atrasado no grupo, você pegar o histórico. Não vai ser grandes avisos não, de repente, qualquer coisa eu dou um grito no WhatsApp se você precisar dar um aviso mais urgente, mas vai ser essa comunicação mais por ali mesmo, se vocês não importarem. Todo mundo tem Telegram? Alguém não tem? Vou fazer o contrário. Você não tem? Vamos fazer uma experiência? Telegram é muito zoado aqui, aí a gente... O TYMS usa o Telegram. E é legal por causa disso, que quem entra depois no chat, todos os arquivos estão baixados lá, ou a conversa a pessoa pode pegar. Então se alguém por... Nossa, é bem melhor. Não tem limite de pessoas no grupo. Não, tão bom. Eu vou criar um grupinho no Telegram depois. Quem não tem, você não tem e você não tem. Não, baixamos. Tá, baixa lá essa semana, aí lá pro final da semana aí eu crio o grupo lá no Telegram lá. É por isso que à medida que as pessoas forem entrando e saindo, consegue pegar o histórico.